Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Muito bem-vindo, amigo Central 3. Este é o meu time de botão. Eu sou o Leandro Amin, estou ao lado de Matias Pinto. Viveremos uma hora de nostalgia aqui com você. Você é sempre muito bem-vindo, você que ouve sempre, você que é marinheiro de primeira viagem. Aqui a gente fala de times do passado, a gente busca narrações, a gente busca personagens, grandes histórias, não necessariamente taças, mas esse é um time campeão, o segundo campeão brasileiro do estado do Paraná, o segundo título conquistado no Paraná, notadamente o primeiro do Clube Atlético Paranaense, o Furacão, o rubro-negro de Kleberson, Kleber Pereira, Alex Mineiro, Geninho, Cocito, Nem e tantos mais. Matias Pinto, como vai você? Muito bem, Leandro Amin, e esse time já foi pedido aqui, né, pela audiência da Central 3 para a gente falar do Furacão ali do começo dos anos 2000, e nada mais apropriado do que falar do rubro-negro lá da capital paranaense, antes da estreia do clube na atual Copa Libertadores da América, né, já que em 2000, antes mesmo desse título do Campeonato Brasileiro de 2001, o Furacão fazia sua estreia na Libertadores, tendo vencido a seletiva da Libertadores em 99, surpreendendo a todos, batendo São Paulo, Cruzeiro. Então era uma amostra do que estaria por vir. A grande seletiva, né? Seletiva para a Libertadores. Antes que o pessoal, a nossa equipe aqui, que cuida das redes sociais, o Murilo, o Boto, me matem porque eles me pedem, a gente vai fazer então. É engraçado porque eles falam assim, fala do Apoia-se no começo, mas não no fim. Ué, mas se eu achar que as pessoas não vão ouvir no fim, eu nem faço o programa, eu largo ele no meio. Ué, mas vamos falar, a produção da Central 3, vale sempre lembrar, é independente, gratuita, sempre continuará gratuita e independente, mas o modelo de mercado que a gente está correndo agora envolve financiamento coletivo. apoia.c/Central3. apoia.c/Central3. Financiamento coletivo consiste em um modelo de negócios colaborativo com quem ouve. Quem ouve ajuda, financia de alguma forma. Afinal de contas, a Samsung, a Johnson & Johnson e a Kodak não querem saber de nos patrocinar, rejeitaram nos entregar dinheiro. Então tem que ser assim, entra lá, tem um vídeo, um texto explicando qual é a nossa missão, a nossa luta e o porquê a gente no 5º ano de vida, no 5º ano de produção gratuita e independente, faz esse pedido para você. Estamos passando o chapéu. Exatamente. O futebol brasileiro estava em frangalhos, em pedaços, né, Matias Pinto? A João Avelange de 2000 representou para o futebol brasileiro uma página negra, uma das maiores viradas de mesa do nosso já desacreditado sistema de rebaixamento, fez com que o campeonato tivesse 3 módulos e cerca de uma centena de clubes. Aquele campeonato, pela forma que terminou ainda por cima, né, no meio de janeiro do ano seguinte, de 2001, no Maracanã, depois da tragédia de São Januário, tudo isso deixou um ar melancólico no ar, mesmo com aquela arrancada cheia de carisma do São Caetano e também do timaço do Vasco, que foi campeão com um SBT imenso. Sim. Tatuado no peito para tirar uma onda com a Rede Globo. O Paulo Júnior, a gente sabe que a gente conversa, o Paulo Júnior acha João Avelange um campeonato muito bom tecnicamente. E tecnicamente, realmente, o nível técnico foi bom. Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista da credibilidade, 2000 foi um ano muito ruim. E é nesse cenário que entra o Atlético Paranaense de 2001, Matias. Isso, o Atlético Paranaense que surgia habituado ao seu estádio novo, a Arena da Baixada, inaugurada em 99 com um amistoso com o Cerro Porteño de Gauchinho. Que passou na Rede TV, se não me engano, ou na Gazeta, uma coisa assim. E com um time que reunia nomes que se tornaram icônicos na história do clube. Vamos exemplos, né? Kleber Pereira e Kleberson,
O Kleberson formado no clube e o Kleber Pereira, assim como outros jogadores que vieram do Nordeste, né? O Atlético Paranaense tinha um trabalho de garimpo de jogadores por clubes de menor expressão no Nordeste, né? Clubes que participavam da Série B, Série C e dos campeonatos estaduais. Essa história começa em 20 de janeiro, pela abertura do Campeonato Paranaense, que já deixava clara a tendência para emoções. No Estádio do Café e com a arbitragem de Godoy, o Furacão fez 7-3 no Tubarão, no Londrina. Oscar Roberto de Godoy, que era registrado pela Federação Paranaense, embora não me conste que eles sejam paranaenses. Não, ele né? é do interior de São Paulo, é de São José do Rio Preto. Pois é, porque domingo agora, a gente está na semana do fim de janeiro, né? Ele fez um editorial quase no Mesa Redonda da Gazeta falando... Uma coisa vergonhosa. Batendo duro no jogador gato da Copinha, né? Do Paulista de Jundiaí, que foi pego com falsificação de documentos. Eu fico pensando, né? Pode até ter razão, viu, Godoy? Mas você vem me falar de moralidade no futebol? Enfim... Vamos seguir aqui, colocar na pedra o Atlético Paranaense, que fez 7-3 no Londrina, logo de abertura de temporada. Um abraço pro Júnior Baiano, me lembrei dele, não sei verdade. Porquê. Flávio era o goleiro, Alessandro, o lateral direito, Milton do Nem e Igor faziam um trio de zaga e Fabiano era o lateral pela esquerda, vamos chamar assim de ala, vai. Cocito, Kleberson e Kelly faziam o meio de campo, Fabiano Silva entrou. Selmir e Kleber Pereira formavam um ataque, foram substituídos por Nelson e William. O técnico, um tal de Paulo César Carpegiani, Matias. E o Kelly, que a gente falou no programa passado sobre Camarões, ele estava naquela seleção olímpica, né? Então foi logo depois do fiasco lá na Austrália. Exatamente. Um campeonato de 10 times, que esses 10 times jogaram entre si em 2 turnos, portanto 18 rodadas, e o Furacão de 18 jogos ganhou 15, não empatou nenhum, perdeu 3, abriu 12 pontos em relação ao vice-líder, o seu maior rival Curitiba, e ficou, portanto, com a vantagem na fase final. Vale lembrar que o Curitiba, o seu maior rival que eu acabei de citar, venceu o Atlético Paranaense nos 2 turnos. No primeiro turno, que foi pela 4ª rodada, e já era a segunda expulsão do Milton Noel, ele foi expulso na estreia, voltou na terceira e foi expulso na 4ª. E fazia dupla com o Nem, que também era conhecido por esse rodízio, né? É verdade, eu abri a ficha de jogo e sempre estava um expulso. Mas, olha, a gente conversou inclusive com o Francisco, um grande amigo meu do Atlético Paranaense, e ele já mostrou recentemente, na pré-produção da pauta aqui, sobre a maneira como os paulistas chamam esse time de violento, não sei o que lá. Mas as expulsões aconteceram e não eram padres, né? Não. Milton do e Nem não eram exatamente franciscanos. Pela 4ª rodada, Curitiba 2, Furacão 0. E também no segundo turno, vitória do Curitiba agora por 3-2. Quem foi expulso no retorno foi o Nem, não foi o Milton do Após a 9ª rodada, Carpegiani pediu demissão. O time enfiou 5-0 no Rio Branco, mas uma reunião misteriosa pós-jogo selou sua saída. O Carpegiani tinha muito disso, né? A vida inteira ele pediu demissão em momentos assim. Chave, assim. Abre aspas para a sua entrevista. Após o jogo, eu fui chamado... Eu não consigo fazer a voz rouca dele, é muito difícil. Mas tem um... depois, né? Após o jogo, eu fui chamado para uma reunião quando deixava o vestiário. Inicialmente, pensei que se tratasse da venda do passe de algum jogador. Não era. Os dirigentes fizeram algumas colocações sobre o time e eu não concordei. A reunião não demorou nem 10 minutos. Quando eles começaram a falar, eu pedi a palavra e disse tudo o que pensava. Não me perguntem o que ocorreu que eu não posso falar. O Atlético vive um momento politicamente complicado. A suspeita, claro, é de interferência na escalação. E lembramos, né, que já era o Petralha nessa época? O presidente... eu não sei se o presidente tinha exercício do Petralha, eu acho que não. Não era o Petralha, mas eu acho que ele estava ali, né? Ele já tinha influência ali nos bastidores do Atlético. A gente vai... Me fugiu o nome, mas o nome está no roteiro. A gente vai falar sobre o presidente do Atlético Paranaense. Vocês querem demais também que eu tenha de cabeça... Eu tento decorar a escalação, né? Presidente... Hoje em dia, a nova geração está com essa mania de decorar o nome de cartola, diretor de futebol, né?
Tem uns que são até mais insensatos do que jogadores. Tem uns que você não pode falar mal, não. Se falar mal, você é anti. Mal torcedor. Você é anti, você torce contra. Enfim, aquela suspeita, o Carpegiani deixou no ar que foi... alguma coisa aconteceu, escala jogador X, escala jogador Y. Ele vazou, mas é claro que existe também uma explicação de campo, de bola e campo, como diz o Paulo Júnior. E essa explicação foi a derrota para o 13 na estreia da Copa do Brasil. O 13 ganhou por 2-0 o jogo de ida e o Carpegiani não participou do jogo de volta, já com um treinador novo. O placar foi devolvido, a classificação alcançada, o Atlético Paranaense passou de fase, mas sem o Carpegiani. A diretoria do Furacão realmente queria sucesso além do terreno doméstico, queria alguma coisa de expressão nacional para tentar voltar à Taça Libertadores. E, isso ninguém lembra, teve a Copa Suminas também, que se você vacilar, você passa em branco, né? Você faz a pesquisa e não lembra que teve esse tipo de... a Copa Sul Minas, que antes era a Copa Sul, aí a partir da entrada dos clubes mineiros passou a ser conhecida como Copa Só Minas. Só Minas porque só os mineiros ganharam nesse formato. O Atlético não passou de fase, em grupo com o Atlético Mineiro, o Marcílio Dias e o Caxias. E isso minou o trabalho do Pato Roco, como meu pai chama o Carpegiani. Flávio Lopes, que atuava como gerente de futebol do Galo, foi contratado já para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o 13, que é Galo também. Ele era o atual campeão da Sul Minas, treinando o América Mineiro. Seu pai chama o Carpegiani de Pato Roco porque é um apelido que o torcedor colorado costumou dar, sim, lá nos anos 70. Exato, e o seu Zeca, seu pai, é torcedor do Colorado. Alô, seu Zeca! Eu quero ver, se estiver ouvindo mesmo, ele vai comentar no meu Facebook. Se não ouviu, é porque aí não tem comentário. Tô de olho, seu Zeca. Grande abraço, um beijo no seu coração. A história segue aqui com o time do Atlético Paranaense eliminado da Sul Minas, vivo na Copa do Brasil, e a história da Copa do Brasil andou por Campinas, São Paulo e parou, na verdade, em São Paulo, mas foi frutífera. O Atlético passou pelo Guarani, eliminou também a Portuguesa, mas parou nas quartas de final diante do Corinthians do Parreira, que seria inclusive vice-campeão. Foi uma campanha digna, portanto, né? Uma campanha que deu credibilidade ao Flávio Lopes. No estadual, chegou à fase final e na semi o rubro-negro pegou o IA... Não, é o Malutron, né? O Malutron, eu digitei errado. Eu tava pensando que era... O Malutron mudou tanto de nome que eu achei que fosse uma abreviação. Mas o Malutron, que inclusive foi o campeão do módulo... Do terceiro módulo, que era dividido em dois, da Copa João Avelange, né? E que hoje é o atual J. Malucelli. Hoje é o atual J. Malucelli. Que também já foi Corinthians Paranaense. Já foi. Pegou, então, na época, o Malutron, 1-1 na ida e 4-3 na volta. Outra vez, nem expulso, e gols de Kleberson, Alex Mineiro, Adriano Gabiru e, olha ele, nem... Foram 3 finais contra o Paraná e 3 empates dominicais. 1-1, 1-1 e 2-2. Pela melhor campanha, isso era favorável aos nossos personagens. E alinhados com Flávio, Alessandro, Igor, Nem e Fabiano, Valdir, Donizete Amorim, Kleberson, entrou Milton Duó e Adriano Gabiru, que deu lugar para Cocito, que também foi expulso. Alex Mineiro deu lugar para Douglas Silva e Kleber Pereira. Esse é o time que foi campeão paranaense em 2001. E o Atlético Paranaense campeão por enquanto, campeão paranaense de 2001, será retratado agora rapidamente no nosso primeiro áudio, que depois a gente explica. Márcio chega perto, mas Adriano acerta o alvo. Atlético 1-0, uma mão rubro-negra na taça. Adriano bota o Atlético na frente. No segundo tempo, o Paraná empata com o Márcio. Essa bola foi boa. Olha o Márcio, bateu! Bateu, gol! A mão rubro-negra na taça parece ameaçada, mas Donizete Amorim faz um gol de categoria. Mais uma vez, o Atlético perto do título, 2-1. Donizete!
Só que aos 40 minutos, Márcio empata de novo. Consegue o cruzamento. Gol! Márcio bota lá dentro, empata o jogo. Que jogo! O dono da festa, do troféu, ainda está indefinido. Pressão tricolor, que não adianta. O lado que sai triste é o do Paraná. Enquanto o Atlético comemora, e muito, com as duas mãos na taça, o bicampeonato paranaense. O hino do Atlético Paranaense, que como não estava naquele famoso disco, né, Hino dos Campeões. O Hino dos Campeões, um disco que compôs a nossa infância, de toda uma geração, né, Matias? Eu tinha dificuldade para saber qual era o hino do Atlético Paranaense. Não era assim, né, jogar no Google, né, jogar no YouTube e tal. E o do Coritiba também. Nenhum dos paranaenses estava representado naquele disco. E o do Coritiba depois... Estava no volume 2, né? No volume 2, assim como o Internacional, que também não estava no primeiro. E depois, visitando o Paraná, eu descobri que o Coxa tem 2 hinos, assim, que nem o Santos. E claro, eu tenho preferência por um, não pelo outro. E o do Atlético Paranaense é um hino bem bonito também. A gente, então, ouviu uma matéria da TV Globo sobre a conquista estadual do Atlético Paranaense. E aí, imagina um silêncio completo aqui, ó, Matias. Silêncio. 2 meses sem futebol. Nossa. Mas se você joga Sul-Minas, Copa do Brasil, é mundialita, é mundialaço, vai aqui, vai pra lá, tem Libertadores e... Teve Copa América nesse meio tempo e a Copa dos Campeões também. É verdade, é verdade. O Atlético Paranaense ficou 2 meses sem jogar por competições oficiais. Começou o Campeonato Brasileiro no comecinho de agosto. Campeonato curto, né? Campeonatinho curto, agosto, setembro, outubro, novembro, mas também terminou em cima do Natal, né? Não, campeonato curto, mas com 28 times, 28 times, quase nada. Um turno, portanto, 27 partidas na primeira fase, 8 classificados e uma novidade, né? Depois de 98 e 99, a fase final sem playoffs de 3 partidas, em 2001 era um jogo só. Jogo único nas quartas e na semi e só a final aí sim, ida e volta. E no coração de todos os amantes do futebol brasileiro, a esperança de uma competição sem os protagonistas de terno e gravata, uma competição confiável, uma competição onde os rebaixados fossem mesmo rebaixados. Flávio, mesmo campeão, deixou o comando do clube. O rubro-negro realmente era complicado ali politicamente. O rubro-negro nesse tempo aí ocioso, né, que não tem nada para fazer, vou trocar de técnico. Acho que foi isso. O rubro-negro resolveu apostar em Mário Sérgio, o saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva. E assim, para 11 mil pessoas em casa, Mário Sérgio estreou com o seu Atlético Paranaense batendo o Grêmio por 2-0. O jogo foi no dia 2 de agosto, aniversário de meu papai, veja você. Os gols foram de Kleber Pereira e Kleberson, que não sei se você sabe, o Kleberson também chama Pereira. E o Kleber nessa época era só Kleber. O Kleber era só Kleber, exatamente. O Kleberson era Kleber Pereira e Kleberson Pereira. Podia ser dupla sertaneja. Exatamente. A escalação, o Matias, é Flávio, aí um trio de zaga, que aí o Mário Sérgio assumiu o trio de zaga com unhas e dentes mesmo. Rogério Corrêa, Nem e Gustavo, esse trio de zaga que inclusive termina o campeonato também, passa o campeonato inteiro junto. Alessandro na ala direita, fôlego do capeta. Na ala esquerda, o Fabiano. Na meiuca, Pires, Kleberson e Adriano Gabiru. No ataque, o Kleber Pereira junto com o Alex Mineiro. Um time interessante, com alas muito esforçados, então chegava bem. Um time bastante operário, né? Eu acho um time... Aquele tipo de time encardido, se você imaginar que você vai pôr no lugar do Pires, o Cocito, um time chato, cascudo, cheio de quina. E esse time, né, Mário Sérgio optou pelo 3-5-2 e de cara bateu o campeão da Copa do Brasil, treinado por Tite e Cunzinho no meio campo. Cunzinho. E a partir daí, outras 3 vitórias e um empate. Até que na 6ª rodada o time conheceu a derrota justo para o São Paulo no Morumbi, no qual Kaká fez um gol. Citamos isso agora, pois lá na frente essa informação será importante. Logo depois, ainda no eixo Rio-São Paulo, uma goleada para o atual campeão, o Vasco, com Nem expulso no começo e o começo do fim da linha para Mário Sérgio.
Uma sequência de 5 jogos sem ganhar o afastou do cargo. Geninho, que treinava o Santos até 4 rodadas atrás, foi chamado para o seu lugar. Curioso que um dos 5 tropeços de Mário Sérgio foi contra o Santos, treinando interinamente por Serginho Chulapa. Era o bombeiro da Vila, né? Quando bobeava, estava precisando dele lá. Ele era o bombeiro da Vila, o Geninho caiu, entrou o Serginho Chulapa e o Geninho ficou esperando por 5 rodadas, né? E assumiu o Atlético Paranaense então. Na ocasião, Mário Sérgio pediu demissão publicamente, mas mudou de ideia. Geninho voltava ao Paraná após a boa campanha com o Paraná Clube na João Avelange, ainda fresca na crônica paranaense. Sobre esse acontecimento, né, com os motivos da saída do Mário Sérgio e tudo mais, a gente vai ouvir o que o Alex Mineiro disse, a reportagem do Esporte Espetacular da TV Globo. Arrepia, Alex Mineiro. No Atlético, Mário Sérgio foi embora. Geninho chegou e encontrou pela frente um clima tumultuado. O Mário Sérgio, na verdade, eu acho que, se eu não me engano, quando ele saiu, ele disse que ou o Atlético acaba com a noite ou a noite acaba com o time do Atlético. Essas foram as palavras do Mário Sérgio naquela época, né? Após 10 rodadas... O Mário Sérgio, então, falou assim: ou o Atlético acaba com a noite ou a noite acaba com o Atlético. E aí, Matias, eu te apresento a Casa do Dindo. Você já ouviu falar na Casa do Dindo? Eu conheci a Casa da Dinda em Brasília, mas esse outro logrador aí não conheço. A Casa do Dindo, e aí os moradores do Paraná, que me desculpem se eu falar errado, mas a Casa do Dindo ficava no bairro de Champanate. Deve ser Champanate? Champanate, não, né? Sei. Eu não sei também, mas... Paraná é meio europeu, assim, né? Esse nome me pegou. Mas era uma mansão neste bairro que os jogadores usavam para dias de folga. Os atletas do Furacão a dividiam. O que acontecia lá dentro exatamente, a gente presume, mas não sabe. Nunca foi revelado e acredito que, pelo menos oficialmente, nunca será publicado. Afinal de contas, um elenco de futebol é formado por muitas famílias, muita gente casada, pode respingar, pode dar problema. Na Boca Pequena, essa, digamos assim, concentração alternativa era considerada peça fundamental na compreensão da natureza daquele time, também do entrosamento, dos laços, né, da amizade ali. Muita intimidade acontecia dentro da Casa do Dindo. E de modo que essa casa é um personagem oculto que explica, de certa forma, a declaração do Mário Sérgio sobre os atleticanos e o gosto desse elenco pela noite. Vai saber, essa história fica com uma interrogação, fica aí no ar. Eu não afirmo, nem desdigo, nem duvido, principalmente não duvido de nada. Mas enfim, bola rola e para a fase final o grupo aceitou a reclusão no CT do Caju até o término do Brasileiro. A gente vai falar da fase final daqui a pouco, mas... Casa do Dindo, mas na hora de resolver a parar de ser campeão, ficou todo mundo dentro do CT do Caju. Isso. E agora, citando o Geninho, né? Ele fala sobre o extracampo, né? Tem coisa que ainda não dá para falar, mas o que interessa é que aquele time ficou concentrado 1 mês na reta final, sem sair do CT do Caju. Eu sabia as feras que eu tinha. Uma iniciativa minha que eles acataram sem problemas. Era o time que mais tinha bandido, entre aspas, no bom sentido. E acabou o campeão brasileiro. E aí, uma outra coisa para se destacar, né? A gente falou no começo do programa da Arena da Baixada, que era o estádio mais moderno do Brasil na época. E o Atlético Paranaense se orgulhava muito também do CT do Caju, né? Meus amigos paranaenses falavam que tinha até um zoológico lá dentro. Eu não sei do que adianta um zoológico no centro de treinamento, mas era uma coisa que era destacável. Vale dizer também que o último jogo do Mário Sérgio no comando do Atlético Paranaense foi a única derrota que o time teve em casa para o Fluminense. E é bom anotar isso porque o Fluminense vai entrar em cena daqui a pouco na cereja do bolo. Inclusive essa vitória do Fluminense foi a única do clube em 54 anos jogando em Curitiba. O Atlético passou 54 anos sem vencer na Arena da Baixada. Mais ou menos o tempo que o Flamengo e o São Paulo ficaram também. Dois times que São Paulo nunca ganhou. São Paulo nunca ganhou.
Foi mistérios, o Inter que nunca ganhava, nunca ganhou na Vila Belmiro. O Grêmio também. O Grêmio também. Vai entender o futebol, o Matias. O fato é que deu liga, viu? O Geninho chegou, colocou o time, manteve os 3 zagueiros, mas mudou alguma coisa no time ali e deu liga. Foram 12 jogos sem perder desde sua chegada, entre eles 5-1 no Arruda, 5-1 no Moisés Lucarelli e um 0-0 no Couto Pereira. Não preciso dizer quais eram os adversários. Pontuando toda a rodada, a classificação chegou com 6 partidas de antecedência. E a missão de Geninho era conseguir a melhor classificação possível. Afinal, com um jogo único, decidir em casa era crucial. Só o irresistível São Caetano, com 73% de aproveitamento, conseguiu ficar à frente do Furacão e com 8 pontos de vantagem. Era o azulão ratificando sua força. Surpresa em 2000 e sensação em 2001. Realmente passaram o carro na primeira fase e, como a gente não precisa evitar spoiler, aqui a gente sabe que chegou na decisão do Campeonato Brasileiro. Então, pelo segundo ano consecutivo, era o mesmo Jair Pisciani, mais ou menos a mesma base, um time que melhorou de um ano para o outro. Teve poucas baixas, né? O Claudecir foi para o Palmeiras, o César para o futebol italiano, mas a espinha dorsal do time era basicamente a mesma. Chegam as quartas de final, jogo extremamente nervoso contra o São Paulo. Um jogo debaixo de chuva torrencial, o São Paulo que perdeu o Kaká machucado em uma jogada clássica, uma famosa dividida com o Cocito. Não vou chamar aqui de dividida, foi uma entrada, né? Dividida é outra coisa. O Cocito fez uma falta, não acho que foi uma falta com a sola da chuteira para quebrar, mas ele apoia o corpo, né, quase todo ali na perna do Kaká. O Kaká não tem para onde sair com a perna dele e sente, acho que é o joelho, e sai do jogo machucado, chorando, ele chorando debaixo de chuva. É uma imagem icônica dessa partida. Vamos para a ficha, Matias. Eu dou o Atlético, você anuncia o São Paulo. Beleza. Jogo com arbitragem de Antônio Pereira da Silva. De Goiás, o Atlético com Flávio, Gustavo, Nem, Rogério Corrêa, Alessandro e Fabiano, Cocito, Kleberson e Adriano, Alex Mineiro e Kleber Pereira. Um time sem desfalque, o time praticamente o ideal. E o São Paulo, treinado por Nelsinho Batista, que tinha sido derrotado nesse campeonato por 7-1 para o Vasco em São Januário. O Vasco que nem se classificou para o mata-mata, o atual campeão. Foi a campo naquela noite chuvosa em Curitiba, com Rogério Ceni, Belletti, Emerson, Júlio Santos e Gustavo Neri. Fábio Simplício, Júlio Batista, Adriano e Kaká. Na frente, Dil e França. Um time interessante também. A gente vai ouvir, vamos com áudio de Atlético Paranaense e São Paulo, e quando voltarmos já estaremos vivendo a cereja do bolo. A gente vai ouvir sobre os gols, a gente vai ouvir Rogério Corrêa, a gente vai ouvir Geninho e a gente vai ouvir Alex Mineiro. De novo, aí ficou difícil, mas ele tenta ainda. Alex Mineiro rolou pro Kleber! Gol do Atlético! Kleber, o matador Kleber, aos 28 do primeiro tempo na Arena. Alex Mineiro recebeu do Adriano. Adriano caiu, pênalti. Antônio Pereira da Silva marca pênalti contra o Atlético Paranaense. Vamos chegando a 22, ele bateu, gol! São Paulo empata o jogo na Arena com 22 minutos do segundo tempo. Bateu pelo alto, dificultando para o goleiro do Atlético Paranaense. A torcida do São Paulo vai comemorando, o placar fica igual, 1-1. Adriano cortou, perigo, Rogério no gol! Gol do Atlético! Alex Mineiro, 35 do segundo tempo. Adriano fez uma grande jogada. O Gustavo bateu, o goleiro defendeu.
O Atlético Paranaense faz 2-1 no São Paulo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Eu falei que você ia ouvir o Rogério Corrêa, o Geninho e o Alex Mineiro, mas você não ouviu não tá no áudio, eu não sei o que eu fiz, mas eu cortei do áudio, então assim, o Rogério Corrêa falou que era uma grande conquista, o Geninho falou que era hora de ficar ligado na final e o Alex Mineiro falou que graças a Deus alguma coisa. Foi nada de muito incrível, mas é isso. O Atlético Paranaense venceu uma batalha contra o São Paulo e chegou a uma semifinal para enfrentar outro tricolor. O Fluminense estava de novo no caminho do Furacão. 5 anos atrás, uma batalha campal nas Laranjeiras entre os dois times forjou uma rivalidade entre as duas torcidas, principalmente entre as duas agremiações, e ainda estava muito vivo na memória de ambas as equipes. A rivalidade entre os clubes foi o começo do tempero desse jogo, que também foi salpicado pelo fato do Fluminense ter sido o único a vencer na Arena da Baixada ao longo do campeonato. Isso. E o Atlético, que foi a campo com a mesma formação, né, contra o São Paulo. Formação. E assim foi quase a boa parte do campeonato, né? E o Fluminense, que vinha com Murilo, Flávio, André Luiz, Regis e Paulo César, Marcão, Sidney, Fernando Diniz e Roger, Caio e Magno Alves. Eu citei 3 técnicos já aqui no meio do caminho. Pois é. E o técnico mesmo era Oswaldo Oliveira, veja você, né? Que ironia. E esse time do Fluminense, né, os que entraram são muito bons também. Entrou, porque o Fluminense precisava dos gols, entrou o Rony, quando tava saiu o Fernandinho, entrou o Gilmar Fubá. E entrou, pra segurar. E entrou também o Andiel, que eu não faço a menor ideia de quem seja. Mas entrou também depois. Aqui, cadê você, Andiel? Não sei quem é. Fluminense e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Domingão e quase no intervalo, jogo 0-0. O Magno Alves marca o gol do Fluminense, põe gelo na Arena da Baixada e desenha... começa a desenhar, né, rascunha o que seria o segundo tempo. Um segundo tempo agônico, eletrizante, emocionante, e para os torcedores do Atlético, né, o testemunho é do próprio atleticano médio, um dos, certamente, 45 minutos mais dramáticos da história do clube e certamente dessa campanha, dessa temporada. E o jogo foi tenso, né? O Paulo Sérgio Oliveira amarelou o Nem, o Kleberson, Alessandro, Cocito, Fabiano, Regis, Sidney, Marcão, além de expulsar o Roger, que era um jogador viril, assim, mas não era desleal, né? O Paulo Sérgio de Oliveira não ia perder a chance de não aparecer num jogo desse, né? Eu já bati no Godoy, já bati no PC. Vamos ver quem vai apitar a final, né? Vai bater também. Vou bater também. Pelo que eu tô vendo, vai bater. Mas o empate do Atlético veio aos 4 do segundo tempo, um bololô na área, uma jogada que parece que tá impedido, mas não tá. E o gol da virada acontece aos 24. Os 2 gols, tanto do empate quanto da virada, foi do Alex Mineiro. E aos 29, o Magno Alves voltou a fazer o seu segundo gol no jogo. 2-2. E essa agonia, o 2-2, classificava o Atlético, mas estava por uma bola, né? E a agonia durou até os 44, quando o Alex Mineiro, vejam vocês, fez o seu terceiro gol no jogo e pôs o Furacão na final. Vamos ouvir. O Botafogo foi rebaixado de Ribeirão Preto. Olha o Alex Mineiro, na posição normal, trouxe pro pé esquerdo, bateu! César apita! Hoje caímos diante de uma equipe de muito bom padrão e qualificada para ser campeão. Não esperava ser tão sofrida assim, não esperava chegar numa final. O importante é que foi o resultado. Sofrido ou não, tá aí o resultado. Um dos jogos mais importantíssimos. Eu acho que
O grupo todo está de parabéns por essa vitória. Saímos atrás no placar e fomos buscar o resultado. Sabia que a nossa equipe tinha condições de chegar à final. Você ouviu, não preciso dizer, o Oswaldinho de Oliveira, inconfundível, depois o Geninho e o autor da frase, como é que é? Um dos jogos mais importantíssimos. Um dos jogos mais importantíssimos foi o Alex Mineiro, que marcou 3 caixas nessa partida semifinal. Na outra perna, como diz Paulo Júnior, o São Caetano passou pelo Bahia, um empate de 0-0, e pelo Galo, uma vitória por 2-1. Estava de novo na final, mas agora decidia em casa, com a vantagem dos resultados iguais. Portanto, a decisão, como já dissemos, seria em 2 jogos. E aqui, o Matias, eu já vou usar uma licença poética aqui, faremos um botão pro botão incidental. Botão por botão. Porque eu não podia deixar pro fim a história do Alex Mineiro, porque o cara faz 3 gols aqui. O que ele vai fazer na final agora, vocês se segurem na cadeira. Já fez o gol contra o São Paulo nas quartas. E aí o contexto precisa ser explicado imediatamente. A torcida chamava o Alex Mineiro, até quase o fim do ano, de Alex Abraço, porque ele só aparecia para abraçar os companheiros na hora dos gols, que evidentemente não era ele quem fazia. Então, o Cleber Pereira faz o gol e vem o Alex Abraço. Uma crueldade, você olha os números finais aí do ano, ele fez 17 gols no Campeonato Brasileiro, 4 a menos que o artilheiro da competição, Avá, foi o Romário. E o Romário, que fez desses 4 de vantagem aí, 3 foram em cima do próprio Alencar. Daí o Alex Mineiro não jogou contra o Alencar. Tem que dar um desconto. Os números mostram isso, mas eles também explicam alguns motivos. E assim, eu acho que esse é o número. O Alex Mineiro fez 9 gols no campeonato inteiro e 8 gols nas 4 partidas finais. Então um abraço aí pra torcida do Atlético Paranaense. Pois é, o cara fez o que ele fez nos 4 últimos jogos, foi o que ele fez em todo o resto do campeonato. Uma marca assombrosa para uma reta final, o chamado MVP dos playoffs, como dizem lá nos Estados Unidos, média de 2 gols por jogo no mata-mata, que o deixou empatado na artilharia do clube no ano, junto com o Cleber Pereira. Esse sim, idolatrado pela torcida, mas que ficou devendo, se é que a gente pode dizer assim, na fase final. Ficou inclusive fora do primeiro jogo da final. Vale dizer também que o Alex Mineiro estava no Cruzeiro, treinado pelo Filipão, e foi liberado como contrapeso na transação que levou Marcos Vinícius para a Toca da Raposa após o Paulo Isidoro, meia, recusar-se a ir para o Atlético Paranaense. Então, o personagem que o Brasil vê e ouve aqui como símbolo da conquista, na verdade, irritou a torcida ao longo da campanha. Coisas do futebol. Coisas do futebol e coisas do Felipão, né? O Felipão cismou com esse volante, o Marcos Vinícius. Ele queria porque queria. Ele daria um pedaço do Mineirão, se ele pudesse. E o próprio Filipão vazou depois, né? Porque pegou a seleção brasileira. Pegou a seleção brasileira. Falaremos disso daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem churrasco do Felipão na seleção brasileira aqui neste Meu Time de Botão. 16 de dezembro de 2001. Atlético Paranaense e São Caetano. Arbitragem. Eu quero que você diga o árbitro, Matias. Carlos Eugênio Simon. São sempre os mesmos, né? Bobo somos nós. Atlético Paranaense com o time que você já está quase decorando aí na cabeça. Gustavo Nem, Rogério Corrêa no trio de zaga. Flávio goleiro, Alessandro e Fabiano nas alas. Cocito, Cleberson e Adriano no meio de campo. Alex Mineiro e a novidade, o Ilan, ex-Paraná, jogando no lugar do Cleber Pereira no ataque. No segundo tempo entrou o Souza. O Souza é aquele de São Paulo e Corinthians, que teve um bom papel ao longo do campeonato. O Igor também entrou no lugar do Fabiano. Na ala esquerda, o São Caetano é seu, Matias. O azulão do ABC foi a campo com Silvio Luiz, Mancini, Daniel, Dininho e Marcos Paulo. Simão, Serginho, Adãozinho e Esquerdinha, Anailson e Magrão. O Miller ainda entrou ao longo do jogo. O Miller que jogou nos 5 clubes, nos 4 clubes de São Paulo, no Santos e no São Caetano. Pois é, só faltou mesmo. Só não gosto do Juventus, que é dos italianos, diria o Bruno Aleixo. Diria Miller Aleixo. Time que, no lugar do Claudecir que você falou, tinha um Simão, que foi para a seleção da bola de prata desse ano. Simão que
Eu não lembrava, sinceramente, do Simão. Jogou na Ponte, né? Vinha da Ponte Preta. E foi, inclusive, para a seleção da Bola de Prata da Placar, aquela revista lá. Ilan, ex-Paraná, abriu o placar logo aos 4 minutos. Tava com cheirinho de título. Mas o São Caetano reverteu isso. Aos 31, o Mancini empatou cobrando falta. E aos 8, num rebote de uma cobrança de falta do Mancini, a virada aconteceu com o gol do Marcos Paulo. Então você vê o São Caetano jogando pelos resultados iguais, vencendo fora de casa no jogo de ida, tal qual na Libertadores de 2002, que o próprio São Caetano perdeu. O título, por alguns instantes, estava desenhado, estava ali na mão do clube. Instantes, eu estou falando de 3 minutos, tá? Foi o tempo que durou essa vantagem. Começou a farra do Alex Mineiro. O Atlético Paranaense empatou de novo e tratou de fazer outros 2 gols. Um golaço aos 35, que deu a vantagem do empate no ABC Paulista, ou seja, colocou o Atlético Paranaense um gol à frente, e aos 47, quando o resultado parecia administrado, tudo bem, né? Perder por um gol, decide em casa com uma vitória simples, um pênalti, para mim pênalti, realmente o Carlos Simon nessa acertou, e mais um gol de Alex Mineiro, terceiro dele, um dos poucos jogadores a fazer 3 gols numa final de campeonato brasileiro. A gente vai ouvir, o Matias? Sim, vamos ouvir aí os gols, né, dessa partida. O Atlético é valente, o Atlético vai pra cima, o Atlético toca, Adriano recebe pelo meio, para Alessandro, botou na frente de novo, chegou o toque. Aos 10 minutos, 1 minuto e meio depois do gol do São Caetano, ele deixa tudo igual de novo. Que final, amigo. Esquerdinha. Tá aí o Alessandro. Perna esquerda. Puxou mais atrás. Souza fez a tabela. Botou na frente, Alex, saiu, o goleiro bateu. É do Furacão. Que gol, amigo! Incendeia de novo a Arena da Baixada. Simão recupera, tenta puxar o Azulão à frente, mas toca errado. Souza, aí pro Adriano, tem espaço, tenta carregar, botou na frente, tenta puxar o pênalti. Aos 46 minutos, Alex Mineiro partiu pra cobrança, pé direito, bateu. Alex Mineiro, número 9, o Silvio Luiz foi bem na bola, ela passou embaixo do corpo do goleiro do São Caetano. 4 para o Atlético, 2 para o São Caetano. Estamos aqui com o Alex Mineiro, chega a 16 gols, Alex Mineiro. Você esperava um final de campeonato brasileiro tão bom assim? Não, lógico que não, mas a gente está trabalhando para isso com bastante determinação e com muita humildade. Graças a Deus conseguimos aí um bom resultado no primeiro jogo. Contra o São Paulo, um gol, contra o Fluminense 13, hoje 13 de novo. E para domingo? Para domingo vamos com mais tranquilidade para ver se a gente possamos fazer mais gols. 4-2, a festa, os unidos, na minha orelha aqui tá unindo, a torcida do Atlético Paranaense fez muito barulho nessa fase final, marcou realmente o número de gente que chorava nas arquibancadas. Evidentemente tem a malícia do cameraman que filmava muita mocinha bonitinha, jovenzinha, né? Eu lembro que inclusive 2001 não era como 2017, infelizmente a gente não debatia tanto o machismo no esporte, mas era meio... era um saco, né? O que o cameraman da Rede Globo dava close em moças paranaenses chorando na arquibancada. Era um pouco apelativo, mas o fato é que a torcida do Atlético Paranaense chorou a beça mesmo e tinha mais que chorar. O 4-2 foi... praticamente deu o título para o Atlético Paranaense, pelo menos pelos relatos de torcedores que eu ouvi, peguei alguns. Não havia clima de pessimismo para o jogo de volta em São Caetano. A vitória simples era até visualizável por parte do Azulão. Dava para ganhar, né? Ganhar e ser campeão era uma coisa, ter que ganhar por 2 gols. Aí ficou puxado. E se ficou puxado, eu vou deixar que o Galvão Bueno fale por nós. Quando o Galvão
entregar pra gente. A gente explica um pouquinho mais da final em São Caetano do Sul. Atlético Paranaense com 4 gols, São Caetano com 2. O Atlético Paranaense podendo perder por até 1 de diferença. Olha o lançamento pro Kleber. Tem outra vez a chance da jogada de ataque. Vai partir o Fabiano pela esquerda. A jogada é com ele. Alex Mineiro na área. Adriano também. Ele bateu cruzado. Olha o gol! Decisivos. Na jogada do Fabiano, bateu o passivo Luiz. Alex Mineiro foi lá, deu um tapa na bola, tirou a camisa e saiu pro abraço. Aos 21h30 o gol. 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o São Caetano. Na realidade agora está 5-2 para... É isso aí, na realidade agora estava 5-2, como o Galvão disse, com 23 minutos, quase um terço de final jogada. Não deu pro São Caetano e, na verdade, né, Matias, a aplicação defensiva do Atlético Paranaense fez com que o jogo nem sofrido fosse. O São Caetano só praticamente jogou a toalha à força, porque não teve abafa, não teve bololô, não teve pressão. E eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro esse dia, né, Matias? E um abraço pro Diego Tintim, que sempre está aqui nos ouvindo, do It's Time, programa que você ouve sobre MMA ao vivo às segundas-feiras e em podcast às terças. Que um carioca lá, a gente foi apresentado por um carioca, ele falou, pô, vocês são paulistas e tal, tô com vocês, hein? Eu falei, tá com vocês quem, né? Ah, o São Caetano, pô. Eu falei, pô, você tá pensando que o São Caetano é o Bangu, né? O Bangu, o carioca adota, torce. Pro São Caetano não era bem assim. O São Caetano não tinha uma identidade muito... É claro, o Brasil inteiro... Isso foi crescendo aos poucos. Acho que rolou mais na final da Libertadores em 2002. Sem dúvida. Mas é aquele clássico, né? Que nessa final com o Atlético Paranaense não tinha tanto esse maniqueísmo de Davi e Golias, assim. O Atlético Paranaense não era um dos grandes clubes brasileiros. E eu acho que até por conta disso o São Caetano pôde fazer a volta no Anacleto Campanella. Imagino que se fosse uma outra camisa ali do Clube dos 13, esse jogo teria sido transferido para o Pacaembu, para o Morumbi. Mas enfim, o que me marcou, né, nessa partida de volta da final do Campeonato Brasileiro de 2001 foi a chuva também, né? Porque choveu barbaridade, é chuva do verão paulistano, né? O jogo foi quase no final do ano. Informa você, Matias, que lá no Leme, onde eu tava, não choveu. Tava um sol danado. Rio de Janeiro, coisa linda. O Atlético Paranaense alinhou com Flávio, Alessandro, Gustavo, que jogou com uma infiltração no joelho, ele que brigou com o joelho o ano inteiro, estava voltando de uma cirurgia, usou de infiltração, que até o médico do clube falou que por um momento ele rasgou o diploma, fechou os olhos e sentou o dedo na injeção. E nem Rogério Corrêa, o outro zagueiro, deu lugar ao Igor, o Fabiano na ala esquerda, Cocito, depois Pires, Kleberson e Adriano, Kleber, depois Souza e Alex Mineiro, o time de sempre. Esse time você já sabe quase de cor. E uma curiosidade, Matias, dessa final, isso quem relata é a Gazeta do Povo. É Gazeta do Povo ou é Diário do Povo? É Gazeta do Povo. Né? Gazeta do Povo. Relata que a diretoria do Furacão assistiu essa final em um boteco, ali atrás do Anacleto Campanella, na rua do estádio. Os dirigentes entraram normalmente pela entrada dos atletas, né, pelo vestiário, pela porta do vestiário, só que o local era muito apertado e estava muito cheio de gente. Então eles falaram, vamos vazar pro camarote logo, onde a gente vai ver o jogo, né? E algum funcionário do São Caetano, malicioso ou não sei se ele entendeu errado, mas acompanhou os dirigentes para fora do estádio, pra rua.
E eles falaram, peraí, mas a gente quer entrar. Aí, só que o cara saiu de lá e eles não conseguiam mais provar quem eles eram. Eles não estavam com crachá, com nada. Não tinha credencial. E virou uma zona. Eles até conseguiram entrar na torcida do Atlético Paranaense, depois de muito discutir com segurança, dos torcedores darem fé que eles eram dirigentes. Mas tava um caos. Aí eles falaram, quer saber? Se o São Caetano não dá estrutura, vamos ver o jogo no boteco mesmo. Eles sentaram, inclusive Suzy Fleury, psicóloga, que o Geninho trouxe para trabalhar a cabeça desse time, tava nesse pé rolê. Sujo aí. Tava nesse pé sujo aí. Não sei se comeu parmegiana, se ovo colorido, bistec, bolovo. Coxinha que se come de ponta cabeça. Descobri aos 32 anos que eu comia coxinha errado, né? Você comia pelo bico. Eu como pelo bico, sempre comi pelo bico. Incrível, eu fiquei chocado com essa informação. O fato é que a discussão foi longa, eles acabaram vendo o jogo no boteco, mas enfim, finalmente no boteco ou não, o Atlético Paranaense se sagrou campeão brasileiro. E a gente passa para o botão por botão. Botão por botão. O menino Kleberson é seu, Matias. Menino Kleberson, o Penta, o menino de Uruaí, começou no Furacão e quando apareceu naquele campeonato ainda era um desconhecido para o resto do Brasil. 6 meses depois estava na Copa do Mundo. Polivalente, sua convocação para a seleção de 2002, reza a lenda, foi costurada ainda no ano anterior, em um churrasco na casa de Marcos Coelho, então presidente do Atlético, aquele que a gente tinha esquecido o nome. Exato. A seleção brasileira estava hospedada no CT do Caju e Filipão, recém-saído do Cruzeiro para a missão mundialista. Coelho e Antônio Lopes, então coordenador técnico canarinho, mas que no ano anterior havia trabalhado no Furacão, falaram bastante sobre Kleberson, e só coisas boas. Filipão guardou aquilo e tirou suas próprias conclusões no restante do Brasileirão. Kleberson defendeu ainda o Manchester United, Besiktas, Flamengo, Bahia e o futebol da Major League Soccer. Bom, Kleberson, Matias, ou esse churrasco foi... Esse churrasco... assim, a convocação de 2002 eu até entendo, a de 2010 não. Nada, ninguém entende. O próprio Kleberson não entende, né? Vamos... O próprio Kleberson, se perguntar para ele, fala, tinha gente melhor que eu para ir, mas o Kleberson era muito importante nesse time porque fazia mais de uma função de fato. E o Felipão, naturalmente, não vai levar alguém para uma Copa só por um papo com o Antônio Lopes num churrasco. O menino jogou muita bola de fato. Zagueirão, capitão, nem. Ele era sem graça. Sem graça no sentido de que não fazia graça. O capitão, nascido em Recife, revelado pelo São Paulo em 93, antes de chegar ao Atlético Paranaense, jogou pelo 15 de Piracicaba, São José, Bragantino e Paraná Clube. Só no seu clube, só aqui, né, no nosso personagem, no nosso time de botão, no Furacão, ele foi realmente querido. O Matias está aqui do meu lado, pode atestar. A torcida do São Paulo nunca foi muito fã de seu futebol, nunca o tratou com carinho. Carinho esse que a torcida reservava ou não ao Bordon. Ao Bordon, sim. Não é? E o Nem, que durante a segunda passagem dele pelo São Paulo em 99, chegou a usar a camisa 7. Era um zagueiro butinudo que usava a camisa 7. Mas para o Geninho ele era peça fundamental nesse time. Abre aspas para o treinador. Ele era o que eu chamo de boi do sininho. Aonde ele ia, todos iam atrás. Eu controlava o Nem e o Nem controlava o grupo. Às vezes é importante você ter um jogador leal assim ao treinador, a ponto de servir de ponte entre elenco e treinador sem que ele pareça atrair para um lado ou para o outro. Isso não é tão fácil, é uma relação gelatinosa, bem difícil. Aí são poucos jogadores que conseguem fazer como o Nem fez em 2001. Um jogador bastante viril, bastante vezes expulso, acabou como símbolo de um estereótipo que a gente já citou aqui, de que esse time era violento. Mas aí a gente abre o microfone para ele. Dentro do gramado da Anacleto Campanella, campeão brasileiro, Nem cala a nossa boca e desabafa. Tá aí. Eu vim pro Atlético, prometi dar um título nacional e colocar o Atlético entre os melhores. A minha equipe, como todo mundo falou, no começo da competição, que era cavalo paraguaio, que era fogo de palha, que era um time violento, tá
Tá aí a resposta para quem queria. Hoje eu sou campeão brasileiro, ano passado eu fui da segunda, esse ano da... No passado ele foi da segunda, viu, Matias? Pensa o quê? Em 2000. Mas como é que você ganha a segunda divisão em 2000? Né? Na João Avelange, que era tudo por modo, vai saber. Enfim. E o Kleber Pereira, Matias, fã? Kleber Pereira gostava do futebol dele, né? Nunca foi um craque, mas por onde passou fez gol, né? Kleber Pereira, que além do Pereira é João Boas também, é de Peri-Mirim, no Maranhão, e começou a vida profissional no motoclube do seu estado natal, passando também pelo Náutico e depois nos Alpes suíços, chegando ao Furacão em 1999, antes de ir ao México e voltar em 2007 para o Santos. Eu lembro que no México ele chegou a jogar no Necaxa, né? Foram 4 temporadas no Furacão e uma vitória sobre o Sport no campeonato de 2001. Tornou-se o maior artilheiro da história do clube em campeonatos brasileiros ao marcar 2 gols naquele jogo. Foram 124 no total com a camisa do clube. É o 3º lugar geral na lista de artilheiros do Atlético Paranaense. E naquele ano de 2001, durante a temporada, marcou nada menos do que 50 gols. Kleber Pereira, que é muito querido pela torcida do Santos, também apesar de ter passado uma fase horrível, também viveu uma fase muito boa, quase no mesmo nível dos seus melhores momentos de Furacão, e jogou por mais de um time no México. Ele jogou no Tigres também, né? Acho que no América, talvez, né? Ele jogou em mais de alguns, de mais de um time. Enquanto o Matias joga aqui no Google, eu passo aqui os olhos rapidamente por outros 2 nomes que merecem botão por botão. Um deles é o Cocito, que, já que a gente tirou uma onda, falou que ele vai expulso, poxa, ele merece ser citado aqui, porque ele era, de certa forma, aquele 5 necessário, aquele cara que puxa vida, é importante para um time, é um cara que dá exemplo, é um cara que você olha para o lado e não consegue fazer corpo mole. Cocito, que começou no Botafogo de Ribeirão, ele que é de Bebedouro, interior paulista, e depois do Atlético Paranaense foi jogar no Corinthians, e eu tenho a teoria de que ele não conseguiu jogar no Corinthians justamente por causa do preconceito formado em cima do estereótipo. O time do Corinthians era um time ruim de 2013, era um elenco fraco. O Cocito teria chance de jogar mais do que jogou. E era o time do Geninho, né? Era o time do Geninho. O Geninho que trouxe o Cocito. E um jogador sem moral nenhuma, num time grande como o Corinthians, acabou engolido, não teve passagem marcante. Mas depois de voltar ao Atlético Paranaense em 2005, passou pelo Grêmio, ele jogou por Tenerife e Múrcia, por Real Múrcia. O Múrcia que o Rafael Fefo. O Rafael Fefo foi jogar no Múrcia. Gente, essa piada eu preciso contar. Vocês não vão entender, mas é um amigo nosso aí que uma vez leu que o Rafael Fefo ia pro Múrcia e ele leu que o Rafael Feio virou morcego. Mas enfim, álcool, né, Matias? Ele jogou, o Cocito jogou também no Fortaleza, no Avaí, no Boa Vista e no Vila Nova. O José Ivanaldo de Souza, hoje tem 41 anos, de Itajá, Rio Grande do Norte, é o Souza, o Souzinha. Souzinha. Ele que começou a carreira no Mecão, né, no América de Natal, passou pelo Rio Branco aqui de Americana, que revelou muita gente pro futebol, né? O Tigre ali do interior paulista, e acabou jogando no 2 grandes clubes da capital paulista, o Corinthians e o São Paulo. E ainda como atleta do São Paulo que ele foi emprestado pro Atlético Paranaense e depois retornou ao Morumbi. Passou ainda pelo Atlético Mineiro, pelo Krylia Sovetov da Rússia, Flamengo, voltou ao América de Natal, onde levou o clube de volta à primeira divisão na temporada 2006, jogou 2007, quando o clube teve a pior pontuação da história dos pontos corridos, e ainda jogou no Atlético Mineiro, se aposentou no América de Natal e voltou da aposentadoria para jogar mais uma vez pelo clube Potiguar. Souzinho desfrutou da carreira e um jogador que, sei lá, né? Talvez ele tenha sido o ganso da geração dele, né? Esperava-se muito mais dele. Esperava-se muito mais. Por outro lado, ele apanhou muito por ter um estilo, e enfim, estilo é estilo, né? O futebol não era tão rápido, tão físico quanto o de hoje. Acho que dava pro Souza ter jogado mais do que jogou, e eu não sei se a culpa é mais dele ou mais do futebol, enfim. O fato é que o Souza é o vice-artilheiro do Furacão nessa temporada.
O Kleber e o Alex Mineiro fizeram 17 gols cada, isso no Campeonato Brasileiro, né? O Souza fez 6, inclusive batendo falta, era um dos trunfos dele nessa equipe. O Adalto, reserva, marcou 5 gols. Ilan também reserva 4. Kleberson, Adriano e Rodrigo 3. Rogério Corrêa, Nem e Daniel 2. Alessandro, Gustavo e Fabiano 1. Todos esses gols do Furacão, campeão brasileiro. Time de botão desta semana que termina agora e a gente deseja sorte. O torcedor do Atlético Paranaense que nos ouviu até agora, que tenha muita sorte nessa pré-Libertadores, digamos assim, nessa primeira fase, nesse mata-mata de Taça Libertadores da América. O programa Meu Time de Botão contou com a Prestimosa? Talvez. Contou com a maravilhosa ajuda do meu amigo Francisco de Souza, o Chico, um torcedor doente pelo Furacão, que adora o Finazzi. Ele achava que o Finazzi deveria ter sido reconhecido como o Osé sem trança no Atlético Paranaense. Um abraço também pro Paulo Rink, que eu não entendia nada, não era um menino, que o cara foi parar, o que o cara foi fazer na seleção da Alemanha, né? Enfim. Mas enfim. E eu queria mandar um abraço também para um ouvinte de longa data aqui da Central 3, que já tinha pedido pra gente falar do Furacão, clube do coração dele. Então um abraço aí pro Moacir Dalpiaz, que escreveu um e-mail muito bacana pra gente ainda no final do ano passado. Verdade, grande Moacir. Esse e-mail até hoje ricocheteia no estúdio da Central 3. Esse foi o Atlético Paranaense. Matias, a gente volta na semana que vem, provavelmente para falar de moleque, né? Pra falar da molecada aí, né? Que começo do ano é a hora da molecada, né? Pois é, vocês vão conhecer o Mundial Sub-20 mais, digamos assim, eu não quero dar spoiler, né? Mas mais sortido, mais talvez, cheio de craque. Eu acho que foi o que teve um maior número de talento concentrado. Quer chutar qual é? Se quiser chutar, chuta. Se não quiser, espera que segunda-feira que vem... Só uma dica, é uma data redonda. Uma data redonda. A gente estará aqui na semana que vem para falar sobre isso. Todos os programas Meu Time de Botão estão à sua disposição em central3.com.br e a gente está à sua disposição para ouvir conselhos, críticas, sugestões e piadas, se você quiser contar. Um grande abraço, até mais.